São Lourenço da Mata, 128 anos de história. Perpetuam Rei Memoriam. Em 1629, ocupava a vigaria de São Lourenço o padre Gonçalo Ribeiro, morto a punhaladas pelos holandeses em 1636, por ter dito em público que certos livros que eles espalhavam contra a religião católica continham doutrinas heréticas e não se quis desdizer as intimações, como se refere Manuel Severino de Faria. Vê-se, portanto, que em 1622 já estava constituída e canonicamente provida a freguesia de São Lourenço da Mata do Brasil, como assim a encontramos chamada em um documento oficial de 1678, nada constando, porém, da época da sua instituição. Esse texto é extraído dos Anais Pernambucanos, de Pereira da Costa. Então, apesar dos 128 anos de emancipação do município, nós temos uma cidade existindo há mais de 390 anos. São Lourenço da Mata, completando 128 anos de emancipação, mas de presença da população, presença de fiéis católicos, fiéis cristãos, há mais de 300. Professor, nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz de São Lourenço da Mata, exatamente para falar um pouco mais da história de São Lourenço da Mata. Para você ter uma ideia, a cidade está completando 128 anos. O professor até já colocou aqui, né, que só essa igreja aqui, ela tem quase 400 anos. Isso quer dizer o quê? Que bem antes, né, da emancipação, a igreja já existia em São Lourenço da Mata, né, professor? É verdade. As ocupações aqui em São Lourenço da Mata remontam, inclusive, no começo do século XVI. Um pouco depois do descobrimento, nos primeiros 50 anos, já havia ocupação em São Lourenço da Mata. Essa parte aqui do centro não era exatamente o local das primeiras ocupações, como eu disse, mas Matriz da Luz, onde você vai ver depois imagens do local, onde há a Igreja de Matriz da Luz, considerada, entre outras igrejas, uma das mais antigas. Alguns dizem a segunda mais antiga, outros a terceira, colocadas em São Lourenço da Mata, Fausto Neto. Inclusive, professor, o estilo barroco, né? O estilo da época e que procura se manter, né, daquela mesma forma, mesmo fazendo alguns reparos, alguma reforma aqui, outra ali, mas procura manter o original da igreja, né? Exatamente. Ao ser construída essa igreja matriz, e nota-se que ela possui apenas uma torre, então essa construção remonta o tempo do barroco aqui no Brasil. Inclusive na parte da literatura, o barroco exerceu uma forte influência nessas artes plásticas. Nós vamos encontrar muitos exemplos aqui dentro dessa igreja católica, da igreja matriz de São Lourenço da Mata, exemplos da cultura, do conhecimento e da arte barroca. Não só da literatura, que aqui iniciou-se com Bento Teixeira escrevendo Prosopopeia em 1601. A igreja católica aqui data de 1621, portanto já estava em vigor na literatura o barroco. Excepção, contraditório, exagero. O barroco como chamado como escola espanhola. E apresenta-se as ideias que a Igreja Católica procurava contrabalançar ou contra-atacar o movimento renascentista através dos elementos religiosos, a fim de conquistar o fiel, para que ele entrasse numa igreja como essa, ele se sentisse não só atraído pelas ideias, pelas artes, pelas obras de arte, as imagens, a própria cerimônia em si, mas também sentisse um homem pecador com o mundo todo em perdição e que buscasse auxílio divino. Então eu quero convidar você que está nos assistindo, o professor Jacaúna, vamos lá dentro? Vamos sim. Como é que está internamente a igreja? Vamos lá. Já aqui dentro do templo da Igreja Católica Matriz, a gente observa essa área, esse trecho onde há uma pia batismal e a imagem de São João Batista.
nada mais relacionado à ideia do batismo como a localidade, nada mais relacionado à ideia como o local do batismo aqui abaixo. Estou com o Fausto Neto. Esse tipo de batismal, né, deve sempre fazer parte da história da igreja, né, desse tempo. Né? Exatamente. Inclusive a palavra batismo tem esse significado que é uma imersão. Né? O batismo infantil é uma ideia, um preceito da Igreja Católica, e aqui tem uma representação disso. Tá aí, parte da história, e faz parte também da história do nosso município, São Lourenço da Mata. Os detalhes muito bem trabalhados na obra sacra, a mistura de elementos locais com o religioso vindo de Roma, entre exemplos como Aleijadinho, um grande escultor, um esmero, um cuidado na feitura dos materiais, e como disse antes, o barroco tem esse aspecto do exagero e também da sedução, de atrair o fiel para vir até aqui, contar seus pecados e receber o perdão. O padre Antônio Vieira, responsável pelos sermões, entre outras obras que ele construiu, era um dos grandes pregadores da igreja no período barroco. Ele comumente, como todos os padres, realizava a cerimônia neste local e usava o púlpito para suas mensagens à população. Muitas delas, na época, feitas no período da invasão holandesa. Muitas das pregações de Antônio Vieira falavam sobre a invasão holandesa e a defesa da população contra o invasor batavo. Mais informações dos pontos antigos de São Lourenço da Mata, nós estamos aqui na Igreja Matriz, ao lado do pároco do Padre Valdemir, né, que vai passar também algumas informações em relação à Igreja Matriz, que fica no centro de São Lourenço da Mata, né, que foi construída em 1621. Não, aqui é paróquia. A paróquia. Aqui é como paróquia, em 1621 como paróquia. Certo. Provavelmente ela já tinha uns 40 anos atrás, como construção. A data da construção é imprevista, não foi determinada. Só que naquela época, para ser paróquia, tinha que passar por uns processos. Antes teria que ser uma vila, depois teria que ser um curado. Depois do curado é que se oficializava a paróquia. Então, provavelmente a construção aqui é datada em 1630, 1640, por aí assim. Inclusive tem um estilo barroco, né, padre, que, claro, dá uma beleza toda diferenciada. Né, aqui a tradição diz que foi construído por um homem, um português chamado Lourenço, que comprou as terras aqui do donatário Duarte Coelho, e aqui fundou a capela dedicada ao seu patrono São Lourenço, né? E a igreja aqui, ela influenciou toda uma povoação aqui nessa área, desta cidade chamada São Lourenço da Mata. Por causa do santo também copiou-se aí o nome da cidade, né? Foi edificada nesse período aí que a gente já falou, deve ser 1630, 1640. 1621 ela passa a ser paróquia, né? E daí influencia toda uma questão aqui de população, de educação também, com os padres jesuítas, que foram os primeiros assim a passar por aqui nesse processo de evangelização. Ao longo do tempo, com certeza, foi feito alguns reparos, mas sempre buscou manter a originalidade dela, né? Na década de 70, ela sofreu alguns desgastes aqui, caiu o teto, etc. E foi quando houve um prejuízo maior, né? Porque não foi recuperado na sua originalidade. Mas o padre Badu, que era pároco da área, na época, né, de 90, por aí assim, ele foi quem fez o grande restauro de conservação. Agora, o altar-mor permanece ainda intacto. Apenas foi alterado com a questão da pintura. Alguém pintou uma outra cor por cima que não é esta cor. A originalidade dele é outra.
Nós estamos lutando para agora, nos 400 anos, ver se a gente recupera a cor original do altar. Agora, em 2021, no ano de 2021, nós vamos celebrar 400 anos de paróquia. E vocês estão trabalhando aí, claro, a igreja como um todo, buscando parcerias também, né, padre? Porque a gente sabe que é um custo alto, né, para você fazer uma restauração, fazer esse trabalho como esse. Né? Nós já contactamos com 3 empresas para fazer a restauração e o valor orçado das 3, mais ou menos coincide, dá em torno de R$1 milhão. Isso é no original. E aí, mas nós pretendemos fazer em 3 etapas, que seria, esse ano faria a etapa desmanchar, ou seja, tirar as madeiras estragadas, colocar outras novas, acunhar todo o altar. No próximo ano a gente faria a raspagem e no 2020 a gente faria a pintura no original. Aí seria esse processo. É importante, né, padre, a participação dos fiéis da igreja, né, com as suas doações, com o seu dízimo, né, sempre colaborando, né? Nós estamos montando aí uma equipe que vai cuidar de alastrar essa divulgação aí, buscarmos algumas parcerias com o comércio local, com alguns empreendimentos, para ver se a gente consegue. Com o governo do estado nós não vamos conseguir porque a igreja não é tombada. Aí a gente não tem nenhum recurso do IFAM para fazer isso não, porque aqui não é tombada. Dia 10 agora, aniversário de São Lourenço da Mata, né, da emancipação. Vai ter alguma atividade extra? Sim, para comemorar a emancipação da cidade, nós vamos ter no dia 10, às 8 horas da manhã, hasteamento da bandeira, vai ser cantado o hino nacional, o hino de Pernambuco, o hino da cidade, e à noite, às 19h30, vamos ter uma missa em ação de graça, e juntamente com a missa nós vamos fazer a homenagem a alguns cidadãos ilustres da cidade, né, com a comenda do padre Gonçalo Ribeiro, que foi assassinado aqui na frente da igreja pelos holandeses em 1662, por causa da questão da fé. Ele se opôs à questão dos holandeses e ele mais 3 cidadãos daqui da cidade foram assassinados ali onde está o cruzeiro. Aí nós criamos uma comenda e vamos fazer uma homenagem civil a essas pessoas ilustres da cidade. O nome da comenda é Padre Gonçalo Ribeiro. Está todo mundo convidado a participar, né, no dia 10, aqui na Igreja Matriz de São Lourenço da Mata. Padre, muito obrigado pela sua participação. Nada, estamos sempre a dispor. Viu? Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui em São Lourenço da Mata, né, com os fiéis, a parte social também, que vocês têm um trabalho muito interessante, né, e só a comunidade agradece, com certeza. Com certeza, nós somos gratos a Deus e gratos ao povo de São Lourenço, que nesses altos e baixos a gente luta para sobreviver aqui, né, tentando trazer o progresso para a cidade, trazer a paz e sobretudo também trazer a fé, porque a fé sem paz, ela não funciona direito, né? Mas aí nós estamos aqui com uma igreja aberta a acolher todo mundo e a partir da fé a gente quer expandir essas questões todas que envolvem a nossa vida na sua totalidade. Com certeza. A igreja fica aqui aberta todos os dias, de terça a sexta, no horário comercial, nos sábados, no domingo, no horário previsto para as celebrações próprias dos seus horários. Mas sempre estamos abertos aqui à disposição. Tá aí, um abraço a todos, né? Essa é apenas uma parte da história, de São Lourenço. De São Lourenço da Mata, né, pai?